Olá, meus irmãos, paz. Depois de um tempo em silêncio, quase 2 meses aí, refletindo, remoendo, orando, algumas vezes administrando a dor nos ossos, né? Decidi começar a falar, e ao decidir começar a falar, discernir em Deus como se Ele deseja que tudo seja dito como tem que ser dito. Mas antes de tudo eu quero falar sobre o motivo pelo qual eu desisti do gospel, né? Desisti, sair do meio. Então aqueles que acompanham o nosso ministério, onde concordar conosco, que desde maio, junho do ano passado, nós afirmamos que Deus tinha ministrado ao nosso coração e nos pedido nossa agenda, nosso ministério itinerante. E a partir do mês de julho, agosto do ano passado, nós começamos a falar e a pregar sobre o juízo de Deus, se iniciando em 2020, em uma de suas faces, né? E especificamente fiz uma ministração em outubro e uma outra ministração em dezembro, janeiro, que podem ser vistas no meu canal no YouTube. E também, se não me falha a memória, julho ou agosto do ano passado, num evento em São Paulo, liderado pelo pastor Eduardo Reis. O evento foi A Bíblia que Você Não Leu. E o tema da minha mensagem também está disponível no YouTube e no Spotify também, A Bíblia que Você Não Leu. E ali Deus já estava trabalhando em mim um sentimento que venho expondo nos últimos meses sobre uma consciência de uma das faces do juízo de Deus se manifestando com maior intensidade a partir de janeiro de 2020. Desde que Deus de alguma maneira evidenciou o nosso nome há uns 3 anos atrás, eu estou no pastoreio há 10 anos, no ministério de evangelização, tribos urbanas, evangelismo na cidade há 15 anos mais ou menos, e convertido há 22 anos. Sempre tivemos ministério itinerante, mas Deus deu um boom nele há uns 4 anos para cá, nos tornando eficazes no mundo inteiro, né? 2018, 2019, nós chegamos a pregar ali em mais de 23 países no mundo, né? Então, algo que não foi desejo nosso, não planejado, a graça de Deus. E desde o começo eu tive que administrar a dúvida, né? Porque meu chamado sempre voltado ao profético e ao profético denuncista, não contra, mas a favor da igreja, tirando ela da zona de conforto, assim como foi de Tozer. Nós não podemos ter a ousadia de celebrar a reforma sem nos colocarmos de maneira temporal dentro dela. Hoje nós elogiamos homens como Martinho Lutero, posteriormente homens como Calvino, mas nós não gostamos de refletir que se tivéssemos no tempo deles ou eles estivessem no nosso tempo, nós seríamos a igreja combatida por eles, né? Nós seríamos as pessoas que eles confrontariam. E desde que Deus evidenciou o nosso ministério, essa minha dúvida, meu zelo, meu medo, minha preocupação com o tal de sistema, e ao me tornar famoso de alguma maneira, como que fica a raiz desse ministério? Que até então eu achei que seria a cura da mesa, servir a igreja estava somente equivocada. E ao sentar à mesa da igreja, servi-la no todo, servir até o universo gospel, resolveria, porque até então também minha ingenuidade me levava a crer que o problema era só o foco, só logístico, só pecados de omissão. E fiquei rodando 3 anos, perguntando a Deus se o modo operandi era aquele, se os excessos eram administrados pela graça dele e tal. Mas isso foi ganhando volume, ganhou um volume muito insuportável em 2019, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto moral, assim, muita morte debaixo do tapete.
que no final das contas todo mundo tem ciência, todo mundo sabe, mas boa parte de nós faz vista grossa ao problema. Nós temos alguns projetos em Brasília, né, no trabalho com abuso sexual contra mulheres, e nos últimos meses a gente entrou na rota pastoral, né, até de muitos pastores famosos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o sistema tolera o intolerável. O primeiro de tudo é o financeiro. Então, ninguém me tirou o ministério, não foi essa polêmica recente das palavras proféticas que liberei, e alguns irmãos do mundo, do universo gospel, não gostaram, principalmente pastores emergentes famosos e bandas, ministros de louvor e por aí vai. Não é que de fato os irmãos creem na graça, é que o sistema, ele é enriquecedor. Mexer numa carta do baralho é mexer no baralho todo. Então, por que eles não celebram a possibilidade da ira de Deus e do juízo de Deus? Porque é muito ganho, a possibilidade de ganho ela é muito imensa, as omissões são grandes, assim, né? E um omite o outro, um cobre o outro para que o baralho não seja mexido, e no final das contas, cada um cuidando da sua vida, o dinheiro pinga de alguma maneira para todos nós no final do mês. Então, quem sou eu dentro da trajetória que esses homens e mulheres de Deus tiveram? Mas no mês ruim, para mim, era 50 mil reais mês. No mês bom, 100 mil reais. No mês extraordinário, 150 mil reais mês. Então, polêmica nenhuma, ninguém me tirou o ministério itinerante. Eu amo o Senhor, temo o Senhor. Diante da palavra e diante do Espírito, que eu morra se eu estiver mentindo. Não usei o ministério para enriquecer, não sou rico. Se eu mostrar para vocês meus extratos bancários, vocês vão rir, vão dizer que burro, gente. Tenho 25 projetos sociais e missionários, e diante do temor e do amor que eu tenho pelo Senhor, sim, era grato. Imagina, um pobre órfão vindo do Nordeste brasileiro, e Deus dando um nome mundial para ele, agora podendo fazer 100 mil reais por mês. Havia gratidão. Mas o meu temor é todo dinheiro que um homem ou uma mulher de Deus possa levantar em nome de Jesus. O temor e o amor ao Senhor precisa fazer com aquela pessoa que ela use esse mesmo dinheiro para a glória de Jesus. Senão é no mínimo uma desonra a Ele, é no mínimo um roubo a Ele. Coisa que eu não gosto de administrar. Eu não quero que Jesus volte e eu tenha que explicar para Ele o inexplicável. Mas imagina se pessoas que não querem ter uma consciência de temor e amor ao Senhor, que creem de fato que Ele vai voltar, como que essas pessoas se comportam diante da possibilidade de perderem um ganho tão fácil, aspas. Porque alguns de nós, no carnaval, durante o carnaval, chegam a fazer entre 400 e 600 mil reais no carnaval. E aquilo, sei lá, a partir de 2019 me doeu muito, porque eu achava que todo mundo estava trabalhando para a glória do Senhor. Assim, não é nenhum crime o ministério fazer dinheiro. Jesus tinha tesoureiro, Jesus tinha logística, mas todo o dinheiro que Jesus levantava no ministério, Lucas 8:1 diz que Jesus tinha dinheiro no ministério através das mulheres de posse que foram curadas para ele. Não é nenhum crime o ministério fazer dinheiro, não é nenhum crime o ministério ser e ter uma pessoa jurídica. Mas, por exemplo, por que o avivamento de BH morreu e os grandes nomes que foram levantados por Deus naquela época hoje só tocam uma viola? Porque colocaram o CNPJ acima do propósito da cruz. Fizeram nome, fizeram muito dinheiro. Mas todo o dinheiro que nós levantamos em nome do Senhor e não usamos para a glória dele,
volta-se contra nós como juízo, e o tempo de Deus, a estação de Deus passa, e fica só a aparência das coisas, a estética, a agenda e o lobby gospel perpetuando o nome daquela pessoa, mas é como se ela tivesse sido julgada por Deus, e a unção com a qual ela fluía anteriormente, ela não flui mais. Então me deu um desespero moral em 2019, assim. Eu não posso tirar desse sistema o dinheiro pelo qual eu sustento pessoas e projetos. Eu não posso. Eu não posso ter visto e desver. Eu não posso, em amor ao Senhor e temor ao Senhor, compactuar com essa realidade. E aqui eu não estou dizendo que não existam bandas sérias e ministros sérios, mas eu afirmo para você que é uma pequena minoria. O gospel não pertence ao reino de Deus. Os pastores famosos e as bandas famosas não pertencem ao reino de Deus. É pura misericórdia aos pequeninos do Senhor. Porque no final das contas nós só estamos matando em massa os pequeninos de Jesus. Eu pergunto a você, dos famosos, bandas e ministros, qual a última vez que você viu essas pessoas ministrando numa igreja com menos de 100 membros? Qual a última vez que você viu essas pessoas postando no Instagram delas uma foto numa igreja de bairro, numa igreja de periferia? Porque dentro desse organismo, dentro desse sistema, infelizmente é que quando você arranca a cabeça é uma hidra. Quando se você tira uma cabeça, tem 1000 pessoas na fila querendo entrar no mesmo ecossistema, porque é enriquecedor. Existem pessoas muito ricas em nome do Senhor e em nome da fome dos pequeninos dele. Você não vê. Eu estou falando do gospel, né? Eu não estou falando que todo itinerante ou toda banda, mas eu estou falando dos grandes nomes. Qual a última vez que você viu? Porque já não é mais evangelho, já não é mais o propósito da cruz, não é mais sobre aquilo que Jesus quer, sobre a nossa carreira. É sobre o lobby gospel. Nós não vamos mais onde temos que ir. Nós não vamos mais onde o Senhor quer que estejamos. Nós não vamos mais para servir, nós só vamos para lucrar. O pequeno pastor tolera todos esses pecados morais, sexuais e financeiros, porque ele deseja que o padrão oferecido pela grande igreja acelere o processo dele como uma pequena igreja. O médio pastor, ele também quer evidência. Então ele também não se importa se o ministro está em pecado, se o ministro lucra, porque ele quer a sensação de relevância. O ministro itinerante e a banda percebeu que todos querem o nome deles para poder acelerar suas igrejas, e eles aproveitam aquela oportunidade para o ganho, para o lucro, para o enriquecimento. E os grandes pastores apenas são protegidos pela sensação quantitativa da conferência cheia, do espaço cheio. Mas uma mínima pergunta que eu faço é: você nunca se perguntou qual o destino financeiro dos nossos ganhos? O destino financeiro dos ganhos de nossas conferências, eventos, dos ministros itinerantes, das bandas? É sobre Jesus, não é sobre o que é lícito ou ilícito. O Senhor nos deu uma missão, o Senhor nos deu um ministério, e desviar-se dele é no mínimo um roubo a ele e um ferimento profundo na natureza da igreja. Eu vou continuar no vídeo 2, tá? Um abraço. Realidade como essa, ninguém. Então por isso que nós nos perpetuamos no ministério. Mesmo em pecado, nós não largamos o ministério, porque o ministério é o ganho mais fácil e mais eficaz
que alguém pode ter. E meu amor e temor ao Senhor, e também acredito que de alguma maneira a permissão de Deus a mim a ter tido um ministério tão relevante e influente nos últimos 4 anos, mundialmente falando, é para que eu veja de perto. Como eu disse, eu não foquei em ganho, todo o dinheiro levantado, então mapei minha vida, busque patrimônio, casa que moramos é a herança da minha esposa, não houve ganho, enriquecimento. Eu creio também de alguma maneira que Deus quis que eu visse de perto a realidade, que eu achei apenas que era omissão missionária. Amém, eu vou amar esse irmão que de longe, não conhecendo, eu tinha uma opinião, mas de perto, caminhando, servindo, até falando na igreja, no evento dele, ou ele na minha, a gente consegue ser um em unidade, o reino ganhar, o rei ganhar, as vidas ganharem e o reino avançar. Lê do engano. Deus quis que eu visse de perto a calamidade. Não que eu sou a solução, não que eu sou a resposta, mas para que vozes se levantem, porque ver, quase todos viram. Fazer, quase nenhum de nós está fazendo. Porque não há o pecado apenas da ação, existe o pecado também da omissão. Nós vimos o que estão fazendo com a igreja, com o propósito de Cristo, com as vidas. E volto a perguntar exatamente isso. Nós não vemos os famosos servindo qualquer tipo de igreja, porque depois de um certo tempo dentro desse ecossistema, nós não queremos mais a agenda de Deus. Agora nós queremos a nossa agenda, que é pautada em lobby. Eu falei no evento tal, da conferência tal, do pastor tal, com a foto certa eu acelero meus processos, que os coaches vão chamar de network. Com o network certo, eu perpetuo o ganho. Se eu já tive ganho no evento certo, porque, por exemplo, os 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil que uma banda cobra de uma igreja pequena, ele não cobra da igreja certa, que é a igreja que vai acelerar o lobby do pastor certo, com a influência certa. Não, pastor, fica o que Deus plantar no seu coração. Mas essa voluntariedade ele não dá ao médio e pequeno pastor, que vai pagar o que ele está pedindo porque quer o nome dele para acelerar o processo da sua igreja local. Mas diante do pastor grande, que tem a estrutura certa e o nome certo, aquele ministro e aquela banda tem o seu processo acelerado, tem o seu lobby gospel ativado. E todos nós vimos isso de uma certa maneira. E com o passar do tempo, nós vamos julgando que é assim, que é normal. Mas não é, gente. Não é. Assim, ó, a problemática para mim maior não é somente o dinheiro. Já é complexo, porque Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 28 afirma que nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. O povo não é nosso, estrutura não é nossa, o dinheiro não é nosso, tudo dele. Nos iludimos por causa da paixão pelo mundo, pelo amor ao dinheiro, engano do pecado, nos iludimos que tudo é nosso e perdemos o temor que o nosso Senhor está voltando. Mas nós teremos que prestar conta a Ele, tudo dele. A minha maior dor em 2019 foi ver que as grandes omissões, elas são praticadas só para manter esse sistema coeso, funcionando. Eu tenho evidências nas mãos que essas mulheres estão mandando para mim sobre grandes pastores. Em uma das situações, assim, eu já chorei tanto, gente, porque as pessoas estão me chamando, olha o profeta do caos e tal. Não que eles discordem, mas que eles têm medo que uma revolta do povo veja a olho nu esse sistema e se volte contra ele. Não é questão se foi palavra de Deus ou não. A questão é que
qualquer voz que se volte contra a estruturação do sistema precisa ser calada. E não precisa ser um pastor corrupto e caído para fazer isso. Os pastores íntegros também fazem, porque são pecadores em outro aspecto. Eles são íntegros, mas eles estão pecando na mesma medida, porque alguns viram e não fazem nada, porque dizem, não é minha igreja e não é minha ovelha, aquela banda e aquele ministro, e deixa esses homens se perpetuando e destruindo o corpo de Cristo. Olha só, não é um, nem dois, nem três que tenho na mão de pastores emergentes, famosos, com 100k, 200k, 300k em rede social, defraudando as ovelhas de Jesus em hotel, em agenda itinerante, que eu e você pagamos para esse homem pregar. Ele prega na nossa igreja, um povo que não foi discipulado, mas adestrado, não consegue ter discernimento se é ou não é um homem de Deus, porque quem foi discipulado vê o qualitativo, que é a unção do Espírito, quem foi adestrado vê o quantitativo. Se esse cara tem 300k na rede social, portanto ele é logo de Deus, porque se ele não fosse de Deus, ele não teria sucesso. Essa é a lógica. E um cara está visivelmente em Deus e essencialmente no diabo, no pecado, defraudando 1, 2, 3, 4, 5 vezes mulheres nos hotéis onde ficam hospedados para servir o corpo de Cristo. Eu procurei tantos pastores, e boa parte, nessa suposta pregação da graça, que eles descobriram é: tira a primeira pedra, deixa o cara, cada um cuida da sua própria vida. E eu pasmo assim, meu Deus. Ministros jovens itinerantes que estão casando, não porque creem no casamento, mas para ocultarem do corpo de Cristo o pecado que estão cometendo, para não perder a agenda lucrativa que eles têm. Eu tenho evidências de pastores que estão com fotos ao lado de nossas autoridades políticas máximas no país. Como que fala sobre esses homens? Procurei pessoas, mas ninguém quer se posicionar, ninguém quer falar, porque, olha, foi essa mesma igreja corrupta que ergueu o governo que está aí. Aí você vê o baralho, entendeu? Mexer numa carta é mexer no jogo todo, e ninguém, assim, ó, é melhor o pastor caído que é de Deus, e assim parece que parte da igreja evangélica se uniu para tirar o PT, se voltar contra a ideologia de gênero, mas não crê em justiça, porque a corrupção continua, e a corrupção moral entre nós pastores continua, e ninguém quer falar. E muitos estão vendo e ninguém se posiciona, porque assim, ó, se unem contra uma raposona, que é a ideologia de gênero, mas não luta contra uma raposinha, que é o caráter de um pastor. Gente, ó, eu tenho foto de pênis de pastor famoso no meu celular, com zelo para que minha esposa não abra e acha que eu tô vendo pornografia, que o meu filho abra e veja um trem bizonho daquele. Uma mulher me procurou e eu disse: não, você tá maluca? O fulano é um dos queridinhos do país, é um homem de Deus. Não, não é não. Olha só o que a gente faz juntos, o que a gente celebra. Eu falei: não, não é. Me dê o login da sua rede social. Gente, eu tô logado na rede social da mulher. Assim, ó, é terrível. E esses homens, 100k, meio K, 1 milhão de seguidores, se vendendo como pregadores da graça, como homens amorosos do reino de Deus, mas destruindo essencialmente o propósito de Cristo e da igreja do Senhor. E eu loguei, filmei, assim, ó. Oh, peraí, eu vou ter que te bloquear para que a minha equipe não veja, porque agora vou transmitir o culto, a palestra. Depois que terminar e eles não usarem mais meu celular, eu volto e a gente continua aqui a safadeza. Então, o que você gosta?
gosta de vibrador, 2 homens, 3 homens, gosta anal e tal, não sei o que, e tá aí. E eu procurei, não tinha um contato desse cara, procurei outros 2 famosos que são amigos, um no Brasil, um nos Estados Unidos. Olha, fala pro fulano que eu sei, e ainda vou dar uma chance. Gente, eu tô correndo risco, tá? De não ser amado, de não ser entendido, de receber processos e, infelizmente, até de vida. Quando eu comecei a falar isso, minha esposa foi seguida, fechada por um carro. Outro dia, 3 homens dentro de um carro estavam na porta da minha casa. E parece que a história é assim, né? Toda luta por uma verdade simples, óbvia, tem que ser parada por uma bala. Mas eu vi, e não tem como desver, não tem como voltar atrás. Voltando, e procurei esses homens. Eu falo pro fulano que eu sei. Não tem como se vender como bom moço, pregador da paz e da graça, e não ter caráter, ser um sacana, ser um safado, maculando o corpo de Cristo, as filhas de Deus. E o meu prazo é tal dia. Você acredita que esses 3 homens contrataram um designer gráfico profissional? Porque eu tô logado na rede social da mulher, eu filmei meu login, eu tenho mais de 30 prints de conteúdo dessa situação específica. E mandei um print, uma página só. Você acredita que ao invés desses homens baixarem a cabeça para dialogarem sobre a possibilidade de arrependimento, esses 3 homens contrataram um designer profissional, como se eu falasse, denunciasse, expôsse a igreja, eles iam supor que era uma fake news de um perfil que estava mandando o mesmo conteúdo para vários pastores. E eles fizeram 7 prints semelhantes ao print que eu mandei com o nome de pastores diferentes. 5 no Brasil e 2 fora. Mas eles deram um tiro no pé, que eles fizeram o conteúdo pro Justin Bieber e pro Brian Houston, que são americanos, e a moça brasileira. Então, como que a moça vai mandar em português o conteúdo e ele vai responder em português, sendo que eles são americanos e não falam português? Aí eu falei, eles estão desesperados, ao mesmo tempo que são sabidos, são burros nesse aspecto. E eu fiquei ali, por isso que eu tô esperando tanto tempo, porque eu não sei mais do que se trata. Eu não sei quem são essas pessoas, do que elas são capazes para se perpetuarem no poder e no lucro em nome do Senhor. Então olha só, na hora que a pessoa tem que ter uma reação assim como Davi teve, não é problema, aspas, bem grande, pecar. Mas diante do pecado, o homem de Deus sempre se expressa com arrependimento, assim como fez Davi. Na hora de se arrepender, como Davi fez, os caras contratam um designer gráfico para fraudar evidências. Então, não é tão simples assim. Eu falei para vocês, na primeira vez que eu falei, para não confiarem mais em agenda, para não confiarem mais em bandas itinerantes, ministros itinerantes. Olha, espera o tempo passar e o juízo de Deus que está vindo sobre nós, e é evidente, eu não preciso entrar nisso, separar joio de trigo. Não se empolga com as aparências. Não faça a obra de Deus na estética, no evento, na conferência. Vai pela essência, vai pelo significado das coisas. Porque alguns homens são tão obstinados no poder, no ganho, no lucro, que eles não vão parar, mesmo estando em pecado, mesmo sendo descobertos em pecado, eles não vão parar. E a dor é que para muitos a adoração, o ganho e a prática do pecado no ministério se torna algo normal. Então, gente, é muita gente em pecado moral, sexual, financeiro. Olha só, eles vão começar a produzir, se preparem para isso. Se eu começar a falar, e mesmo que Deus não queira que eu fale, mas só
esses vídeos aqui que eu estou gravando para te alertar, eles já vão pulverizar a possibilidade de mentiras ao meu respeito, de fake news. Mas saiba, diante do Senhor Jesus, não há o que ser dito. Meu rabo não está preso com ninguém, não desviei os propósitos do Senhor. 2019, meu ministério fez mais de R$500 mil no ano. Quase R$1 milhão no ano. E isso, 80%, 90% de tudo isso foi canalizado para a obra de Deus. Então, eu não estou na mão de ninguém, eu não menti aos homens, eu não menti a Deus, tá? Não há o que ser dito. Mas a única coisa que eu já me adianto, né? Para vocês não terem nenhum argumento contra mim. Quando o meu ministério entrou no sucesso, aspas, no auge, eu criei todo a conversão, o ecossistema dos projetos. Então eu sou pastor, plantador de uma igreja local e tinha um ministério itinerante. Tudo que eu produzia no ministério itinerante era convertido para os meus 25 projetos sociais e missionários. Todo o dinheiro, toda a equipe. E era assim que eu me sentia bem. Usando a fama que o Senhor me deu para gerar fama ao nome de Jesus. Então não houve desvio moral dos propósitos financeiros do ministério itinerante que tive mundialmente nesses últimos 3 anos. Mas ao sair fora desse sistema em 2019, hoje eu tenho 4 dívidas, porque muitos eventos produziam um volume de emissão de passagens e tal. Então eu tenho pendências com 4 credores que serviam o meu ministério itinerante e dívidas já negociadas com boa parte deles. E o que eu tenho dito a eles é: o dinheiro com o qual eu pagava vocês vinha do sistema gospel. E vendo o que eu vi, eu não tenho estômago. O meu amor e o meu temor pelo Senhor não permite que eu tire de dentro desse sistema o dinheiro que eu tenho que pagar a vocês. Então, minha dívida não é dolosa, é culposa, ela é minha, fui eu que fiz. E negocio com vocês e nos próximos meses tudo isso aí está quitado. É a única coisa que esses homens podem falar sobre mim. Então, se falarem: olha, fiquei sabendo que ele deve tal coisa, sim, dívida as 4 acumuladas por volta de R$200 mil aí. Sim, ele deve, mas ele disse que negociou e o dinheiro é via do ecossistema da agenda itinerante. Agenda, oferta, doação, livro, os meus 5 livros e tal, não sei o que. Então, negociei uma essa semana falando justamente isso. Eu não tenho caráter e nem estômago para ter que tirar de um sistema que não louva o Senhor Jesus o dinheiro que eu tenho que pagar a vocês. Então me perdoem pela dívida e me deem alguns meses até eu sanar essa questão. Eu tenho tanta coisa aqui comigo, no meu e-mail e tal. E a minha grande dor, ou a minha dor nos ossos com o Senhor Jesus, é o que fazer, como fazer. Porque a minha maior dor é perceber que grande parte não se importa. Até o povo de Deus, até você não se importa com a verdade do Evangelho. Paul Washer diz que o falso profeta, o falso pastor é o castigo de Deus ao falso cristão. Quem veio para roubar, matar e destruir, o ladrão, o assassino e o destruidor de João 10 não é o diabo. Lê de novo, é o falso pastor, é o falso profeta. Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Quem entra pela porta é o pastor, e quem entra por fora é o ladrão e o salteador. Então, o povo tolera o pecado do sacerdócio, dos pastores, porque o povo também quer validar os pecados que estão cometendo, e um valida o outro. A ovelha finge que não viu o pecado do pastor e o pastor finge que não viu o pecado da ovelha. Por isso que a gente está nessa moda aí de graça. Graça, hipergraça. Porque uma liderança não levando a sério
o evangelho e um povo não levando a sério. E um complementa o outro, um honra o outro, um finge que não viu o que o outro está fazendo. Então, meus irmãos, Jesus está voltando, quer vocês queiram, quer não. A Bíblia, mesmo em juízo, há uma aplicação temporal e uma aplicação atemporal. O que foi dito especificamente por um tempo histórico, mas você sabe, eu não preciso falar isso. A palavra de Deus, ela é temporal para o tempo histórico e ela é transcendente para todos os tempos, enquanto a igreja do Senhor viver na terra. Algumas realidades da igreja foram vividas por Israel. Algumas verdades de Israel do Antigo Testamento se aplicam na Nova Aliança, porque tem coisas que são pontuais e tem coisas que são transcendentais. Então não adianta, irmão, em nome das emoções, em nome da nossa perspectiva teológica, a gente fugir do Senhor. E ter que, quando Ele voltar, explicar o inexplicável para Ele. Ele vai dizer, ó, Anderson, senta aí, eu vou te dar meia hora para você tentar me explicar o que não tem explicação. Então, gente, eu não poderia. Eu não sou perfeito, mas eu amo Jesus de fato, e eu amo Jesus de verdade. E eu não poderia, de nenhuma maneira, viver assim, ó, eu tô desencontrado na minha vida. Tem horas que a minha esposa e os meus filhos me pegam chorando. Hoje mesmo, os ossos doendo, minha esposa me deu um abraço. Tá bem? Eu não tô bem. Não tô bem. Então não é sobre mim, não é sobre uma suposta perfeição, não é contra a igreja. A ira e o juízo de Deus precisam alinhar o povo de Deus. Mas parece que a gente não se importa mais. Parece que a gente não se importa mais, nem os pastores, nem o povo, nem os ministros, cara. Cara, tem bandas que ficaram milionárias e tem bandas que estão ficando milionárias com o nome do Senhor. E nada é canalizado para o nome do Senhor a não ser a própria agenda. Mas se quisessem honrar o Senhor, poderiam até receber muito da grande igreja, mas servia pequena. Mas ninguém com nome, ninguém famoso serve os pequeninos de Jesus. E situações mundiais como essa que a gente está vivendo, dê o nome que você quiser. É no mínimo, né? Eu vi um pastor famoso aí que me chamou de profeta do caos, mas postando uma fala de Chuck Pierce sobre a possibilidade do juízo de Deus metaforicamente aplicado a Israel sobre a Páscoa, como se o coronavírus tivesse o mesmo contexto que as pragas liberadas pelo Senhor naquele contexto. Mas deixa eu lembrar vocês, as pragas foram liberadas pela permissão do Senhor. O anjo da morte, quem soltou a corrente dele foi o Senhor. Então parem de criar estupidamente uma narrativa de graça como se Deus estivesse sempre favorável ao povo, sendo que o povo cumula a omissão. Os líderes mentem, roubam, insultam, omitem o desejo que o Senhor tem no coração de amar, evangelizar as nações, de ser pai social dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Parem de mentir, parem de ter o seu foco no dinheiro, parem de dizer ao povo que Deus está prometendo sempre um bem-estar a eles, porque se os profetas estivessem vivos, se os reformadores estivessem vivos, eram vocês que eles confrontariam. Não ousem celebrar a reforma, se vestirem de reformadores como palhaços quando viajam para celebrar a reforma, sendo que os próprios reformadores colocariam os dedos na cara de nós, na de vocês, na minha, dizendo, não insultem a Deus, dizendo ao povo, paz, paz, onde não há paz. Então essas situações se tornaram intoleráveis ao Senhor.
Se Jesus voltasse hoje, pastor, igreja, banda, ministério itinerante, como você explicaria todo o dinheiro que você levantou ou todo o dinheiro que você tem sem levar em consideração a prioridade da vontade dele e da agenda dele? Nem que o Senhor desse 1 ano para a gente tentar explicar, ele aceitaria essas explicações de acordo com Mateus capítulo 24 e de acordo com Mateus capítulo 25. Então o que aconteceu com seu irmão?